Olá, que bom que você está aqui para juntos recebermos mais um sábado do Senhor. Você já teve a oportunidade de acompanhar o processo de germinação de uma semente? Na minha época de escola, eu plantei um feijão num copo com algodão e pude ali acompanhar os processos do crescimento de um vegetal. A Jenny está num lugar muito especial para conversar com um especialista sobre esse assunto de plantação e colheita. Jenny, apresente o nosso entrevistado desse encontro marcado. É com você. Guilherme, hoje nós viemos parar em um lugar diferente. Nós estamos em uma plantação de mogno africano, é isso mesmo? Isso mesmo. Eu converso com o Gustavo, ele é engenheiro agrônomo, vai explicar pra gente um pouquinho sobre produções em geral aqui no Brasil e falar um pouquinho também sobre a plantação de mogno que nós estamos vendo aqui. E Gustavo, já começo perguntando para você o que faz um engenheiro agrônomo? O engenheiro agrônomo, gente, é aquele profissional que cuida do cultivo, da alimentação e seus derivados para que chegue até a mesa de nós, a população brasileira e mundial. Você especificamente trabalha com essa plantação aqui de mogno, mais algum tipo de plantação? Sim, eu trabalho com agricultura em geral e o reflorestamento comercial de madeira nobre, como a gente tem visto aqui. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre essa plantação aqui, mas primeiro eu queria saber qual que é o destaque do Brasil. Lá fora, o Brasil é conhecido pela produção do quê? O Brasil se destaca em diversas culturas, né? Dentre elas a carne, o leite, soja, milho, cana-de-açúcar, algodão, frutíferas em geral, devido às condições climáticas do nosso país. Existe algo específico aqui da região de Minas Gerais, do leste de Minas? Minas Gerais, particularmente o leste de Minas, se destaca pela pecuária, tanto de leite como de corte, né? Existem os grandes produtores e os pequenos produtores, né? Esses pequenos produtores, eles têm alguma influência no cenário nacional? Hoje o pequeno produtor tem um destaque muito grande na produção de hortaliças, que chega a atingir cerca de 60% do que nossa população consome hoje na nossa alimentação diária. Agora falando um pouquinho sobre o mogno africano, qual é o local do Brasil que existe a maior produção desta árvore? Olha, nós temos hoje no Brasil bem diversificado, né? Diversos estados, por se tratar de uma cultura nova, estão inserindo essa cultura na sua produção. Minas Gerais tem se destacado bem e São Paulo, principalmente. E essa madeira, ela é utilizada para quê exatamente aí? Mas se destaca mais para movelaria, né? Por ser uma madeira, um material de um valor aquisitivo maior e comercialização se destaca bem justamente para movelaria. Gustavo, agora antes de se tornar um móvel, que é o que é mais utilizado, qual é o processo que essa madeira passa? Desde a plantação, qual que é o processo todo que tem que passar? A gente começa no primeiro ano com diversas atividades, preparo do solo, adubação para disponibilizar os nutrientes necessários que essa cultura precisa para se desenvolver de forma correta, combate a pragas e doenças, formiga, e daí a gente conduz com limpezas, né, roçada, aplicação de herbicidas para dessecar o mato que pode vir a competir com essa árvore. Legal. E você falou em torno de 18 anos, essas árvores aqui que nós estamos vendo, elas estão em qual processo aí? Quantos anos? Essa daqui que a gente pode ver, hoje ela está com 4 anos e meio. Então tem bastante tempo aí Tem pela bastante frente. tempo aí, tem um tempo longo para que ela possa estabelecer, desenvolver o cerne, que é o ponto principal que a gente precisa, é o produto que a gente tem que comercializar, que ela atinja esse padrão de corte. Entendi. Que bacana, muito obrigada, Gustavo, por toda essa explicação, passar um pouquinho dos seus conhecimentos.
para a gente entender e para as pessoas também que estão nos assistindo. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Tá certo. E Guilherme, a gente volta com vocês aí no estúdio. Você quer ver Jesus voltar? Quanto? Qual a intensidade da sua vontade? Existe um grande trabalho a ser feito para apressar a volta de Jesus e você tem parte importante nesse trabalho. E agora, na reflexão, você entende a relação de um campo de plantação com a nossa missão aqui nessa terra. Você sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de grãos de todo o mundo? Anualmente o Brasil produz quase 200 milhões de toneladas. Entre os principais grãos que o Brasil produz, nós temos o trigo, arroz, milho, soja, amendoim. E hoje nós viemos num lugar muito importante para que esse recorde seja batido ano após ano. Nós estamos em uma loja de venda de tratores, colheitadeiras e implementos agrícolas. São através dessas máquinas que homens extremamente treinados conseguem exportar o material que sai dos nossos campos e também chegar à mesa do brasileiro. Mas sabe por que esse trabalho é tão importante? Porque aquilo que não se colhe no campo se perde. Aquilo que não se busca, aquilo que não é aproveitado é um desperdício. De uma maneira muito especial, Jesus não tolera o desperdício. E quando você vai para a Bíblia, você percebe isso claramente em muitos lugares. Por exemplo, Deus não aceita a destruição da natureza, não aceita o desperdício da natureza. Ele também não aceita que seu filho perca a saúde. Seus filhos percam a saúde, algo importante que Ele nos deu. A alegria de uma criança ferida também não é aceita por Deus, porque isso se torna um desperdício. E a esperança daquele que não sabe o que vai comer na próxima refeição. Mas existe algo especial que parece que é aquilo que Deus mais abomina em termos de desperdício. E existe um texto bíblico que deixa isso muito claro para nós. Está em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Preste atenção no que nós temos. O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é paciente para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Baseado nesse texto, eu encontro duas verdades impressionantes. Você percebe aqui que Jesus fazia o trabalho. Ele ia curando, pregando, transformando vidas, testemunhando. Mas mesmo o Filho de Deus, fazendo todo esse trabalho aqui, reconheceu que precisaria de ajuda. Não porque ele não poderia resolver esse problema rápido, mas porque isso seria importante, fundamental para o nosso crescimento espiritual. E é exatamente por isso que ele pediu que orassem, pedissem para que mais pessoas se envolvessem nesse trabalho. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Já eram naquela época e continuam sendo hoje. Esse é mais do que uma descrição de uma história vivida por Jesus. Um diálogo entre os discípulos. Essa é a realidade de um tempo que precisa da sua e da minha ajuda. Nós temos que entrar em campo, nós temos que começar a colheita, nós temos que fazer a diferença. Aceitar ou não o desafio depende de você, essa é a sua escolha. Não se prenda a funções, a cargos, a nomenclaturas. Procure buscar algo que você goste, mas por favor não pare. Não deixe pessoas morrerem sem saberem quem é o Deus da sua vida, o Deus que você venera, o Deus que é tão importante para nós. Porque o dia que nós cruzarmos os braços, nós estaremos desperdiçando o sangue de Cristo lá no Calvário. E aí? O que vai ser? Vai entrar em campo? Vai fazer o trabalho? Isso só depende de você. Essa escolha é sua.
Tudo que você come e vai comer é fruto do trabalho feito nos campos. E falando em alimentação, qual é o cardápio para amanhã? Lembre-se de preparar com antecedência o almoço do sábado para que esses momentos sejam ainda mais prazerosos e organizados. Para você, um feliz sábado e até a semana que vem, no nosso encontro marcado.